Olá, meus amigos. Eu tive que interromper essa minha gravação sobre essas provas de São Paulo mais cedo, porque eu tive um compromisso inadiável, né? Mas voltei aí afoita para terminar de fazer os comentários que eu prometi a vocês. Veja bem, agora eu tenho aqui em mãos, né, embora vocês, talvez a maioria de vocês não tenha esse material, acho que vale a pena guardar as dicas que eu vou dar agora. Eu tenho em mãos duas provas muito recentes. A prova do TRE de São Paulo, técnico, há pouco eu fiz o do analista, e a prova do TRE do Paraná, nível superior, analista, a AB02. E o que eu quero comentar dessas duas provas, embora daqui a pouquinho eu vá pegar do Paraná com mais carinho, porque muita gente passou aperto nesse concurso, o que eu quero comentar dessas duas provas é o seguinte, é sobre os tempos verbais, né, o chamado significado dos tempos simples do modo indicativo. Eu vou primeiro falar a teoria, depois eu falo sobre o perigo que vem acontecendo nas provas, tá? Então é o seguinte, quando eu pego os tempos simples do indicativo, o indicativo tem 6 tempos simples. 6. Presente, que vai indicar ações que eu executo no momento, ações, ou vai indicar um estado, né, no qual eu vivo, tá certo? Ou ações que eu executo no momento. Vai indicar também o que? Ações corriqueiras, isso aí todo mundo sabe. O presente vai indicar para nós também, né? Ele pode indicar futuro, pode indicar passado também, a depender do contexto pode. O pretérito perfeito vai indicar que a ação foi plenamente acabada, uma ação concluída. Estudei, passei, trabalhei. O pretérito imperfeito vai indicar uma ação que se prolongou no espaço do tempo, tá? Ou seja, uma ação que se prolongou no passado até o presente. Esse é o pretérito imperfeito, chamado tempo também durativo. Nós teremos o pretérito mais que perfeito, que é a terminação urá, né? Esse mais que perfeito vai indicar para nós ação passada anterior a outra, também passada, ou seja, o passado velho perto de um passado novo. O mais que perfeito é o passado velho, ou seja, aquele passado terminado em irá, né? Pudera, pensara, né? Nós temos o futuro do presente, que vai indicar ação certeira no presente. Passarei, mudarei de vida, coisa desse tipo. E nós temos o futuro do pretérito, que tem caído muito em prova. O futuro do pretérito indica ação possível, provável ou hipotética. É aquele cuja terminação, né, é a terminação por ia. Poderia, daria, teria. Cuidado com querer, que é quereria. Requerer, requereria, né? Então, quer dizer, isso que eu falei é a teoria sobre esses tempos verbais. Agora eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque a Fundação Carlos Chagas espertamente tem jogado esses tempos verbais em contexto. Então, para você que estuda muito, que sabe muito, que está se sentindo preparado, você não pode tomar uma coça do contexto, né? O contexto não pode dar uma rasteira. Então, qual o conselho que eu dou? Que você preste atenção, porque a fundação pode mudar a interpretação. Ela pode conseguir no contexto um outro ambiente para interpretar esses tempos simples. Eu explico alguns. Por exemplo, vou mostrar aqui. Quer ver? Na questão 4 da prova de técnico do TRE, a questão traz dois verbos no futuro do pretérito, aquele do iria. Muitos anos depois, ele morreria num acidente de helicóptero, né? E seu corpo desapareceria no mar para sempre. Quer dizer, ele morreu muitos anos depois, ele morreria e seu corpo desapareceria no mar para sempre. E aí aconteceu o seguinte: a resposta a esse iria, que deveria ser na teoria hipótese, possibilidade, probabilidade, a resposta foi ação posterior à época de que se fala. Detalhe, já é a terceira prova que vem essa resposta para o futuro do pretérito. Terceira. Ação posterior em relação à época de que se fala. Gente, pare e pensa um pouquinho, né? Por que a ação posterior? Veja bem, ele pega esse futuro do pretérito espertamente e joga esse futuro do pretérito para narrar um tempo passado. Ele está falando de um evento passado, e aí, nesse passado, ele localiza ações que aconteceriam dali para frente.
Por exemplo, muitos anos depois, ele morreria. Quer dizer, ele está falando de uma coisa agora e diz que muitos anos depois ele morreria. O cara já morreu. Mas é uma ação posterior à outra, da qual ele está falando. Entenderam esse futuro do pretérito? É a segunda vez que essa banca faz isso. Ela fez isso na prova do TJ também, em contexto sobre a Clarice Lispector. O texto estava falando que a Clarice lançou um livro. Tá, vou pegar uma mentira que eu não lembro direito. Mas a Clarice lançou um livro, depois foi para o exterior. E aí diz assim, tempos depois ela encontraria dificuldade para poder publicar. Para Clarice, ó, já partiu dessa para melhor há muito tempo. Se ela encontraria tempos depois, é porque, minha gente, ele está se referindo a esse futuro do pretérito, está se referindo a uma ação passada que foi posterior à outra. Olha só, cuidado que parece mais que perfeito, mas não é. O mais perfeito é a ação passada anterior à outra. O futuro do pretérito no passado, preste atenção. Futuro do pretérito no passado, indicação passada posterior à outra. Será que você vai guardar isso para a prova de amanhã? Pois tomara. Isso confunde, tá? Eu vou voltar daqui a pouquinho, no outro vídeo, para eu carregar esse danado aqui, falando mais sobre esse tempo passado, tá bom? Então, quando cair esse futuro do pretérito, já sabe. Cuidado, pode ser ação possível, provável ou hipotética. Não tem isso nas opções, não. Então, está localizado no passado? É. Então, ele faz uma previsão do passado para o passado. É uma ação posterior, uma ação que vai acontecer. Ela foi futura no passado. Por isso que o nome dele é futuro do pretérito. Quer dizer que ele pode fazer isso. Ele pode ser um futuro do passado. Entenderam? É claro? Então, vamos lá.